Olá pessoal, tudo bem? Professor Piche apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem as leis de Ohm. Hoje nós trabalharemos aqui em termos gerais, tanto com a primeira lei e segunda lei de Ohm, para você se familiarizando com as mesmas. Posteriormente nós faremos outras aulas para complementar detalhamentos específicos tanto da primeira lei quanto da segunda lei de Ohm. Então vamos, antes de falarmos da primeira e segunda lei de Ohm, fazer um breve contexto histórico das leis de Ohm, tá bom? As leis de Ohm elas foram postuladas pelo físico alemão George Simon em 1827 e elas determinam a resistência elétrica dos condutores. Além de definir o conceito de resistência elétrica, George Ohm demonstrou que no condutor a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada, nesse caso que mantendo a resistência constante, tá bom? Foi assim que ele postulou a primeira lei de Ohm e, no entanto, suas experiências com diferentes comprimentos e espessuras de fios elétricos foram cruciais para que ele postulasse a segunda lei de Ohm. Complementando a fala sobre essa segunda lei de Ohm, nela a resistência elétrica do condutor ela depende da constituição do material e é proporcional ao seu comprimento. Ao mesmo tempo, ela é inversamente proporcional à sua área de secção transversal. A resistência elétrica ela é medida sobre a grandeza Ohm, ou seja, ela terá a unidade Ohm, que é simbolizado por esse símbolo grego ou pela simbologia OHM. E ela designa a capacidade que um condutor tem de se opor à passagem de corrente elétrica. Em outras palavras, dificulta a passagem de corrente elétrica. Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohm, que nós iremos abordar, e segundo o Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de medida delas é o Ohm, conforme já havíamos mencionado aqui no primeiro parágrafo. Quando tratamos de resistores, os resistores são dispositivos usados para controlar a passagem de corrente elétrica em circuitos elétricos por meio do efeito Joule, que converte energia elétrica em energia térmica. É muito utilizado na eletrônica, em circuitos do seu dia a dia você tem vários resistores, conforme nós iremos abordar a diferenciação deles e citando exemplos mais à frente. A maior parte dos resistores ela é feita de materiais de alta resistência elétrica e dessa maneira os resistores ômicos ou lineares são aqueles que obedecem à primeira lei de Ohm, ou seja, resistência, que é simbolizada pela letra R, igual à razão do U, que é a diferença de potencial ou tensão, pela corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica ela é diretamente proporcional à sua diferença de potencial, também chamada de voltagem, nesse caso aqui mantendo a resistência constante. Por outro lado, os resistores não ômicos eles não obedecem à lei de Ohm. Dando continuidade aqui, as leis de Ohm, então, falando da primeira lei, a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm ela postula que um condutor ômico, ou seja, de resistência constante, mantido a temperatura constante, a intensidade I de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial, que é simbolizada também por DDP, aplicada em suas extremidades. Ou seja, sua resistência elétrica ela é constante e ela é representada pela seguinte equação. O U, que representa a DDP, é igual a R, que representa a resistência, nesse caso aqui será um resistor ômico, né? Ou seja, essa resistência terá valor constante, e o I representa a corrente elétrica. Mas podemos também determinar a resistência elétrica fazendo a razão do U sobre o I, conforme havíamos apresentado no slide anterior. Onde, o que nós temos aqui? Que o R é a resistência medida em Ohm, que é simbolizada por essa ferradurazinha. O U, diferença de potencial elétrico, ou DDP, que é medida em volts, que é simbolizado por V. E o I representa a intensidade da corrente elétrica medida em ampere, tudo bem? Que é dado simbolizado pela letra A. Tudo bem? A segunda lei de Ohm, ela estabelece que a resistência elétrica de um material ela é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da sua secção transversal. Além disso, ela depende do material que é constituído e é representada pela seguinte equação. R, que representa a resistência, é igual a ρ vezes L, que representa o comprimento, e o A área da secção transversal. Lembrando que esse ρ aqui representa a resistividade do material. O material que nós iremos abordar aqui, que é usado para a condução de corrente elétrica,
que é o ouro, ele que apresenta menor resistividade. O segundo seria prata, o terceiro cobre, alumínio e assim sucessivamente. Aqui é onde que nós temos as seguintes legendas. O R representa a resistência, que é dado em ohm. O Rho, a resistividade do condutor, que depende do material e de sua temperatura medida em ohm metro. E o L representa o comprimento. E o A, a área da secção transversal, que será dada em metros ao quadrado. Pessoal, por hoje é só. A nossa aula vai ser um pouco curta hoje, até para abordarmos de maneira geral tanto a primeira lei quanto a segunda lei, para vocês irem se familiarizando, né, com as grandezas, como utilizar cada uma. E nós iremos fazer um aditivo com aulas complementares aí, abordando exercícios e exemplificações do seu dia a dia, tanto que envolve a primeira lei quanto a segunda lei. Então, um abraço a todos, felicidades e sucesso!